Muito bem, inventores e inventoras da história. Saudações cordiais. Prazer imenso estar com vocês aqui, eu, Alanzinho, aqui no Inventando História. E hoje eu trago para você a segunda e última parte da nossa série sobre Segunda Guerra Mundial, apresentando a segunda fase da guerra e a terceira e o seu desfecho trágico e final. Então, é depois da vinheta. Partiu! A segunda fase da Segunda Guerra Mundial durou de 42 a 1943 e marcou uma fase de indefinição onde não era claro se o avanço agora era do eixo ou dos aliados. Porém, seu começo foi quando os nazistas tiveram seu avanço na União Soviética parado em Stalingrado. Ali, o rigoroso inverno russo e a tática soviética de combater entre os escombros da cidade, pesadamente bombardeada pela Luftwaffe, passou a causar pesadas perdas ao antes invencível exército alemão. Os nazistas apelidaram aquela batalha de uma Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. Já o Japão sofreu derrotas fatais nas batalhas de Mar de Coral e de Midway, anulando o poder da Marinha Imperial Japonesa em levar o conflito até seus inimigos. A partir de agora, o Japão passaria a se defender, muito mais do que atacar. Na África, o chamado Afrika Korps, do Marechal Erwin Rommel, a raposa do deserto, após avançar com o apoio italiano pela Tunísia rumo ao Egito, passou a enfrentar pesadas derrotas diante do desabastecimento de tropas e mantimentos depois da destruição da marinha italiana no Mediterrâneo, marinha essa que era fundamental para abastecer o esforço de guerra do eixo no norte da África. Contudo, foi no ano de 1942 que o que parecia impensável teve seu lugar trágico na história. Nos arredores de Berlim, em uma mansão às margens de um lago, ocorreu a Conferência de Wannsee, quando o alto comando nazista decidiu pela chamada solução final, o extermínio físico de cerca de 6 milhões de judeus europeus, além de outros grupos como deficientes físicos e mentais, negros, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, socialistas e inimigos políticos dos nazistas. O assassinato em massa, em escala industrial de seres humanos, se deu especialmente nos campos de extermínio, com destaque ao complexo de Auschwitz, na Polônia, mas também em câmaras de gás móveis, pogroms estimulados, como foram estimulados pelos nazistas na Ucrânia, por exemplo, e também pela ação dos Einsatzgruppen, os esquadrões da morte, especialmente ligados às tropas SS, e que massacraram um número insondável de vítimas civis por serem ou judeus ou das outras minorias perseguidos pelos nazistas. A partir de 1943, a guerra começou a caminhar para o seu desfecho. Iniciava-se a última fase marcada pelo avanço aliado e pela derrota final do eixo. Em Stalingrado, o general alemão von Paulus se rendeu, diante do poder militar da União Soviética que agora praticava a guerra relâmpago contra os alemães, e do mais poderoso oficial russo, o general Inverno, impondo pesadas perdas aos alemães. O Exército Vermelho de Stalin, a partir de agora, pararia apenas em Berlim. A Itália, que nunca conseguiu somar grande contribuição ao eixo, rendeu-se. Em 1943, diante dos bombardeios aliados a Roma, o rei Vítor Emanuel demitiu Mussolini, que, brevemente preso, foi resgatado pelos nazistas e levado ao norte do país, onde fundou a RSI, a República Social Italiana ou República de Salò, um estado fascista, fantoche dos alemães e que existiria até 1945. Em 1943, os três grandes, Churchill pela Inglaterra, Stalin pela União Soviética e Roosevelt pelos Estados Unidos, reuniram-se em Teherã para traçar o final da guerra que passaria pela Operação Overlord, na Normandia, e pela discussão de um mundo após a derrota nazista. Já em Yalta, na Crimeia, voltaram a se reunir em fevereiro de 1945, quando decidiu-se pela criação da ONU e pela divisão da Europa em áreas de influência socialista e capitalista, onde o mesmo se deu em relação à Península Coreana, onde ao norte do paralelo 38 graus norte seria socialista e ao sul capitalista. Em 1944, os aliados empreenderam a Operação Overlord, o dia D ou invasão da Normandia. Maior batalha anfíbia da história, marcou o desembarque de tropas aliadas na França e o início da libertação do país. A Alemanha agora era esmagada a partir de 3 frentes, uma ao sul a partir de tropas aliadas que vinham da Itália, outra a oeste pela França e outra a leste com o Exército Vermelho. Em abril de 1945 se deu a Batalha de Berlim, quando as últimas forças nazistas tentaram resistir ao avanço soviético. Diante da derrota àquele ponto inevitável, Hitler e sua recém-esposa, Eva Braun, cometem suicídio. Na Itália, Mussolini foi capturado pelos partigiani, os guerrilheiros, e junto de seus aliados e sua amante foi fuzilado.
A partir do dia 8 de maio, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Era o fim da guerra na Europa. Derrotada a Alemanha, em agosto de 1945, os três grandes, porém, reuniram-se novamente. Porém, agora os Estados Unidos representados por Harry S. Truman, pois Roosevelt acabou falecendo poucos dias antes do fim do combate. Reuniram-se nos arredores de Berlim, em Potsdam, e ali selaram o destino da Alemanha e de sua capital Berlim, que seriam divididas entre uma área capitalista ao ocidente de influência americana, francesa e britânica e outra ao oriente de base soviética. Em 6 de agosto de 1945, um avião quadrimotor B-29 chamado Enola Gay, nome da mãe do piloto, Paul Tibbets, decolou levando uma bomba de urânio 235. Era a Little Boy, que foi lançada por volta das 8h15 em Hiroshima, destruindo completamente a cidade em poucos minutos. The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war. Diante da recusa em render-se, o Japão foi vítima, em 9 de agosto, de um novo bombardeio. Um outro B-29, o Bockscar, lançou um artefato de plutônio 239, a Fat Man, incinerando a cidade de Nagasaki. Diante das mais de 130 mil vítimas, finalmente o Japão rendeu-se em 2 de dezembro de 1945, quase exatamente 6 anos após o início da Segunda Guerra Mundial. A guerra ceifou a vida de 50 a 80 milhões de pessoas, fora o número de mutilados e desaparecidos. A era nuclear teve seu início e o mundo agora viveria uma nova e potencialmente perigosa guerra, a Guerra Fria, um enfrentamento entre o capitalismo estadunidense e seus aliados e o socialismo soviético e também seus próprios aliados. Mas isso é história para outro vídeo. E aí, curtiu? Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e já sabe. No mais, um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!